Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em Paris, França. Conteúdo de revelação, extrato de respostas, psicografadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. Perguntas de 291 a 303. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Pergunta de Kardec, número 291. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos, recíprocas afeições particulares. Resposta dos espíritos. Do mesmo modo que os homens, sendo porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Pergunta de Kardec, número 292. Alimentam ódio entre si, os espíritos? Resposta dos espíritos. Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Pergunta de Kardec, número 293. Conservarão ressentimento um do outro, no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na terra? Resposta dos espíritos. Não, compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente, e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto não se purificam. Se foi unicamente um interesse material, o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia, e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Nota de Kardec. Sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis, e deixam de se malquerer. Pergunta de Kardec, número 294. A lembrança dos atos maus, que dois homens praticaram um contra o outro, constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Resposta dos espíritos. Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Pergunta de Kardec, número 295. Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Resposta dos espíritos. Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes, e vos persigam até, não raro, em outra existência. Deus pode permitir que assim seja, por castigo. Pergunta de Kardec, número 296. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Resposta dos espíritos. Não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se.
falta-lhes a máscara, sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Pergunta de Kardec, número 297. Continua a existir sempre, no mundo dos espíritos, a afeição mútua, que dois seres se consagraram na Terra? Resposta dos espíritos: sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Pergunta de Kardec, número 298. As almas que devam unir-se, estão desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá. Resposta dos espíritos: não, não há união particular e fatal, de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Pergunta de Kardec, número 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem, para designar os espíritos simpáticos? Resposta dos espíritos: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Pergunta de Kardec, número 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo o sempre, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Resposta dos espíritos: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como antes, com os que lhe ficaram abaixo. Pergunta de Kardec, número 301. Dois espíritos simpáticos, são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente, é resultado de identidade perfeita? Resposta dos espíritos: a simpatia que atrai um espírito para outro, resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Pergunta de Kardec, número 302. A identidade necessária, a existência da simpatia perfeita, apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Resposta dos espíritos: na igualdade dos graus de elevação. Pergunta de Kardec, número 303. Podem tornar-se de futuro simpáticos, espíritos que presentemente não o são? Resposta dos espíritos: todos o serão. Um espírito, que hoje está numa esfera inferior, ascenderá, aperfeiçoando-se, a em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Contra a pergunta de Kardec, número 303-A.
podem deixar de ser simpáticos um ao outro, dois espíritos que já o sejam? Resposta dos espíritos: certamente, se um deles for preguiçoso. Nota de Kardec: a teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar, e que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertencem de certo a uma ordem elevada, os espíritos que a empregarão. Necessariamente, limitados sendo o campo de suas ideias, exprimirão seus pensamentos, com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham, fatalmente, que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados, por tempo mais ou menos longo. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Recordação da existência corpórea. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.